E o crente ele só tem um caminho, só um, como sempre foi. Só tem um caminho, a palavra. A palavra. Você vai ficar com quem ensina a palavra. Você vai ficar com o texto bíblico. Não é com quem não, é com o texto bíblico. É o que o texto bíblico de forma clara ensina. Então, essa palavra que eu vou ministrar nesse momento, ela vem fazer um esclarecimento sobre a vinda de Cristo. E nós vamos começar com João 6 e vamos ver o que esse apóstolo de Cristo, por Cristo, estes homens, eles viveram lado a lado com Cristo, eles assistiram à morte de Cristo na cruz, eles acompanharam até o fim da vida de Cristo, desde do dia em que foram chamados. Eles passaram aí mais ou menos uns 3 anos com Cristo, que é os anos do ministério de Jesus. Então, os apóstolos são os homens responsáveis por passar as mensagens que Jesus falou. Porque o próprio Jesus nunca escreveu nada. Ele chamou esses homens para que esses 12 apóstolos escrevessem a respeito dele quando ele partisse, para instaurar a igreja na terra. A igreja que vai lutar contra as potestades do mal. E somente a palavra destes homens, ela deve ter valor, tem valor para o corpo de Cristo. Somente eles, porque a eles Jesus Cristo passou a confiança. Jesus Cristo disse: eu outorgo a vocês o direito de ensinar o evangelho que eu estou trazendo. E esses homens escreveram o evangelho, e é o que eles dizem que é a verdade. Não é o que pastor nenhum fala, nem eu. Não é nem o que eu falo que é a verdade. O que é a verdade é a Bíblia. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas fazer a palavra ganhar vida, falando aquilo que está escrito. Eu vou ler o texto e você vai ver esse apóstolo de Cristo, João, que escreveu o Apocalipse também, no Evangelho, o que é que ele fala a respeito da vinda de Cristo. E o primeiro versículo que nós vamos ler, como eu já disse, é o capítulo 6 de João, do Evangelho de João, e nós vamos ler os versículos 39, 40, 44 e 54. E no mesmo evangelho nós vamos ler João, mesmo evangelho nós vamos ler João 11 e versículo 23. E eu quero que você preste bem atenção no que o evangelista João escreveu, por ter escutado da própria boca, dos próprios lábios, dos lábios de Jesus Cristo. Entenda isso, que João escreveu o que ele ouviu de viva voz do próprio Jesus Cristo. Se você não aceita esse testemunho como verdade para a sua vida, então, meu irmão, pergunte a si mesmo o que é que você está fazendo dentro da igreja. Porque se a palavra de Deus não for suprema na sua vida, então você não tem nada na vida, você não está fazendo coisa nenhuma. Mas não é isso que eu espero de um homem que confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Infelizmente, nós temos visto pessoas que estão substituindo a palavra de Deus pela sua própria palavra, tirando fora aquilo que é o sagrado para o povo de Deus, que é a Escritura Sagrada. E eu vou ler os versículos que eu já mencionei. O primeiro, 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Eu quero que você grife na sua mente essa palavra, que Jesus Cristo está dizendo aqui
que ele ressuscita no último dia, que ele faz uma ressurreição no último dia, que é a ressurreição que nós esperamos. E ele está dizendo que eu ressuscite no último dia. Grave essa palavra, ressuscito no último dia. Vamos para o versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Ressuscito no último dia. O ressuscito no último dia. Versículo 39, 40, grave, no último dia. Vamos agora para o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Não o atrair e eu o ressuscitarei no último dia. Ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Gravou no último dia que Deus ressuscita aquele que vai a Cristo, enviado pelo Pai, que ele ressuscita no último dia. Último dia, né? Jesus é que está falando. Para depois ninguém vir dizer, não é ele que está falando. Né? Jesus que está falando. Vamos agora para o versículo 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você entendeu? São 4 passagens só no capítulo 6 que Jesus falou 4 vezes que ressuscita no último dia. Jesus disse isso. E os apóstolos entendiam que a ressurreição ocorre no último dia. No último dia. Agora eu vou para outro versículo. Eu vou para outro versículo, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 13, do versículo 13 ao 17. Vamos ver o que ocorre nessa ressurreição, que é no último dia. Se você acredita em Jesus Cristo, você tem que dizer que a ressurreição ocorre no último dia. Ou então, você não está acreditando na verdade bíblica. Então vamos ler, ó. O título, A Vinda do Senhor, capítulo 4, de primeira carta aos Tessalonicenses, e versículo 13 ao 17. Nós vamos ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Então, nessa passagem aqui, a carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo afirma com categoria que a ressurreição, ela ocorre primeiro, o arrebatamento, no caso, ocorre primeiro para os mortos, depois
para os vivos, que estiverem lá na hora do arrebatamento vivos ainda. Porque no dia do arrebatamento, como é o último dia, praticamente quem tiver lá no último dia que vai estar vivo. E o restante vai estar morto. Esses ressuscitarão primeiro. Eu quero que você grave na sua mente que a Bíblia está dizendo que o morto ressuscitará no último dia, como Jesus falou em João 6, e será ressuscitado no arrebatamento, terá primazia de ação de Deus na vida deles. Primeiro os mortos ressuscitam, depois nós os que estivermos vivos, e juntos nos encontramos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com Ele. Então, veja que eu não estou ensinando para você inferências minhas, cogitações que eu fiz, meditações que eu cheguei à conclusão, não é isso. Eu simplesmente li o texto bíblico, fazendo você acompanhar o texto para que você não se esqueça daquilo que está escrito. Jesus ressuscita no último dia. Eu vou já falar um pouquinho sobre o último dia. Então, Jesus ressuscita no último dia. No último dia, quando Jesus vem nas nuvens, ele ressuscita primeiro os mortos e depois os vivos. E agora nós vamos ler uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De novo, ele coloca a ressurreição dos mortos em primeiro lugar. E, em segundo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Colocou a sequência de novo. Primeiro morte, depois seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Muito bem. Então, recapitulando, em João 6, 39, 40, 44 e 54, Jesus afirma categoricamente que ressuscita no último dia. Todos os crentes ele colocou nessa passagem. Eu vou repetir o versículo 54, porque tem uma consideração que eu quero fazer aqui junto com vocês. Ó. Todo aquele que come a minha carne bebe o meu sangue. Você conhece essa passagem? Quem é que come a carne e bebe o sangue de Cristo? Não são todos os crentes que participam da Santa Ceia? Tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e tal. Beleza. Então, você participa da Santa Ceia? Você será ressuscitado no último dia, de acordo com a palavra da Bíblia, né? Eu creio na palavra de Deus. Não existe nenhum ser humano nessa terra que tenha conhecimento suficiente para me fazer desistir de crer na palavra de Deus. Mas eu conheço crente que segue doutrinas assim que se faz um estalo com o dedo. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Procura a leitura da Bíblia e entenda que essa é a única verdade, irmão, que você tem. Nós já temos tantos pecados na nossa vida e ainda vamos ensinar mentiras usando a palavra de Deus. Já basta o que você já tem. E olhe que esse é um pecado mortal. Você ensinar mentiras usando os textos da palavra. E nós estamos com a igreja super infralotada de pessoas que estão fazendo isso. Desvirtuando os crentes do caminho da verdade. Com mentiras. Aqui no capítulo, no versículo 44, ninguém pode ver a mim se o Pai que me enviou não o atrair e eu ressuscitar no último dia. Veja bem, as classes de crentes que foi colocada aqui. A vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, esse é o que olha para o Filho, e nele crê tem a vida eterna e eu ressuscito no último dia. Então todo aquele que olha para o Filho e crê nele tem a vida eterna, e Jesus ressuscita no último dia. Aquele que o Pai envia
para Cristo tem a vida eterna. E Jesus ressuscita no último dia. O 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Todo aquele que o Pai dá a Cristo, ele ressuscita no último dia. Bom, com todas essas classes, todo aquele que come a carne e bebe o sangue de Cristo tem a vida eterna e Jesus Cristo ressuscita no último dia. A minha pergunta é essa. Todas as classes de crente estão aqui. Vão ser ressuscitados no último dia. E na vinda de Cristo tem primazia. É primeiro os mortos. Ou seja, todos nós que estivermos mortos, na vinda de Cristo seremos ressuscitados no último dia. Aí eu pergunto, esse arrebatamento secreto que o pessoal ensina por aí, e que ressuscita, que leva vivos, que no arrebatamento secreto eu não vi falar de mortos. Tem primeiro que Jesus ele vem no último dia, como Paulo fala em 1 Coríntios, ao ressoar da última trombeta, ele vem e ressuscita os mortos no último dia, porque tem que ser no último dia, porque ele não vai estar ressuscitando fora do último dia. E imediatamente os que estão vivos serão transformados e levados, né? Então, aqueles que estiverem vivos, que são servos de Deus, serão transformados e levados e juntos se encontram com o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento ocorre no último dia. Isso nos lembra a passagem de Mateus, quando Mateus fala: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Agora eu pergunto para você, o sol desapareceu, a lua desapareceu, não tem mais dia, porque se você só tem dia com a presença do sol, considerando o movimento da Terra, que faz com que o sol esteja fixo, o sol está fixo no lugar, a Terra gira e dá origem aos dias e às noites, dia e noite, tarde e manhã. A Bíblia chama tarde e manhã, dia e noite. Mas se eu tiro o sol, o universo está escuro, não tem lua, porque a lua recebe luz do sol, então está tudo escuro. Então a Terra está girando sem ter dia, sem ter noite. Por quê? Porque é o dia da vinda do Senhor. E, portanto, é o último dia. Então, quando alguém perguntar para você qual é o dia do arrebatamento, é o último dia, segundo as Escrituras. Mas eu tenho essa enxurrada de textos falando isso. Mas eu pergunto para você que segue o ensinamento pré-tribulacionista, me dê um texto só, que ensine um arrebatamento secreto a qualquer momento. Eu só quero um. Se você me mandar um único texto dizendo que ocorre um arrebatamento secreto a qualquer momento, aí eu garanto para você que eu vou ter que repensar tudo isso aqui que eu li, que Jesus Cristo fala que ressuscita todo aquele que come e bebe o sangue dele no último dia. Eu terei que repensar tudo. Mas eu tô falando isso, mas eu já li a Bíblia toda. Não existe esse texto na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse não existe um arrebatamento secreto. Não existe isso escrito de forma direta, nem em contextualização. Você não vai encontrar em contexto nenhum uma ideia de um arrebatamento secreto. E, meu irmão, use o teu coração, a tua mente, para tu pensar. Escuta isso, por que é que muitos irmãos estão lutando para derrubar esse ensinamento? Porque esse ensinamento foi uma doutrina criada há mais ou menos 200 anos por um maçom chamado Nelson Darby. E jogou isso dentro da igreja. Teólogos pegaram, trouxeram isso da Europa, que aliás, Europa, Nova Ordem Mundial, Anticristos, aquilo é um lugar que parece assim o seio do Anticristo, porque tudo vem dali. Nós temos hoje no
no mundo inteiro sendo mandado ordens de comando para vários países do mundo a partir desse grupo da Europa, da União Europeia, né? E o que a gente sabe é do nível de pessoas satanistas, né, envolvidos nesses meios aí, é coisa impressionante. E esse arrebatamento secreto veio da Europa. Ninguém aqui no Brasil inventou isso. Trouxeram, jogaram dentro da igreja, e aí ficou esse negócio aí ensinado para as igrejas. Jesus condena o arrebatamento secreto, 28, 27, 20, 25 até o 29. Do 25 até o 29 você tem ali uma condenação do arrebatamento secreto. Jesus não fala diretamente, mas ele diz: qualquer pessoa que chegar para você ensinando que Jesus apareceu em qualquer outro lugar, não acredite. Só tem essa vinda que eu estou mostrando. Eu venho como relâmpago e todo olho verá. Então, quando ele diz assim, não acredite em nenhuma dessas. Então, qualquer coisa, arrebatamento secreto, arrebatamento, mesmo que seja um arrebatamento visível, mas não ser esse, que ele vem como relâmpago e se mostra do Oriente até o Ocidente, é uma mentira. Qualquer arrebatamento que não seja esse, que Jesus sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, é uma mentira. E Jesus diz lá, nessa passagem que eu lhe citei, não acredite, porque não sou eu. Porque quando o Filho do Homem vier, ninguém vai precisar estar dizendo para você, ele apareceu no fundo do quintal da casa, apareceu acolá, apareceu ali. Então, meu irmão, muda o teu pensamento, procura a Bíblia. Precisa acreditar em mim não, mas olha esses textos com cuidado, se você não ressuscita no último dia. A passagem que eu ia ler, que eu não li, é a passagem de João capítulo 11. João capítulo 11. E aquela história lá de Lázaro, da morte de Lázaro, quando Jesus foi lá para ressuscitar ele, né? Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar, disse para Marta. Aqui, ó, 11:23. Disse Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha como Jesus já tinha ensinado para ela, né? João escreveu 4 vezes, e agora Marta, que Jesus vivia na casa de Marta e de Lázaro, tomando café, comendo com eles, ensinando, e Marta já sabia, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Foi como se Jesus dissesse assim, Marta, sou eu quem ressuscito no último dia. Tu pensa que é quem que vai ressuscitar no último dia, mulher? Sou eu. Eu ressuscito no último dia, posso ressuscitar agora também. E Lázaro, eu vou ressuscitar agora. Onde é que está teu irmão? E aí Jesus fez aquele grande milagre na frente dos fariseus, né, inimigos dele. E foi aquela maravilha, né? Então, meu irmão, a ressurreição, ela é no último dia. Os textos da Bíblia são a verdade. São o caminho, a verdade e a vida. Se você abandonar esses textos para seguir ensinamento, teologia, se tornar defensor de teologias de homens, você está perdido. Saiu do mundo e caiu em outra armadilha de Satanás. Hoje as heresias, como eu já disse, heresias não são chamadas de heresias, são chamadas de escolas teológicas, né? A milenista diz que o diabo está amarrado, está preso. Como é que o diabo está preso? Se o anticristo será formado na doutrina de Satanás, né? A nova ordem mundial tem um pensamento 100% contra Cristo, a nova ordem mundial. E quem é que está ensinando eles a ter a mesma doutrina de Satanás? É o próprio Satanás. O anticristo é a personificação de Lúcifer, né? É a personificação de Lúcifer, uma espécie de Cristo do mal. Por exemplo, Jesus, ele nasceu de Maria e se transformou num homem, era a personificação de Deus. Lúcifer pretende copiar essa manifestação de Deus em si mesmo, criando para ele um anticristo que é
uma personificação do mal, uma personificação de Lúcifer. É o próprio Lúcifer que vai fazer o anticristo. A mentalidade dele é totalmente diabólica, cruel e terrível. Por isso que Jesus fala: nunca houve uma tribulação tão grande e não haverá depois. Porque depois disso Jesus, que nesse período, nesse contexto, Jesus vem. E não vai ter mais história humana, porque o tempo do gentio acabou. Agora começa o reino de Deus. Então, se você não é cristão, não é crente, não aceitou Jesus, eu sugiro que você confesse o nome de Cristo, desça as águas, se batize, para você receber a promessa da salvação na sua vida. Nenhum homem será salvo porque não peca. Os homens serão salvos pela misericórdia e graça de Deus. É claro que a nossa vida tem que ser moldada pelas leis de Deus. Não podemos andar sendo crentes, transgredindo a lei abertamente. Somos fracos, somos pessoas que cometemos erro, mas lutamos para tentar uma vida, para dar passadas corretas diante de Deus, andar nas veredas de Deus. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite, meu irmão, que nós estamos no tempo do fim. E você só vai ter um Salvador. Você só tem um Salvador em Cristo. E o resto do mundo está do lado do anticristo. Daí a perseguição contra os cristãos, contra a igreja, falando contra os mandamentos de Deus. Jesus não pode ser mais ensinado nas escolas. Jesus tem com aquela mentira de laicidade. O Estado é laico. É laico, mas para doutrinas diabólicas de Satanás não é laico, né? Porque o que nós temos são pessoas ensinando aí dentro das escolas que não existe uma verdade, que tudo é relativo. Quem são essas pessoas? Quem é que fala isso? Quem é que tem interesse em dizer que não existe uma verdade, senão Lúcifer? Porque Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Ele disse: eu sou a verdade. Então, quando falam isso, é o próprio Lúcifer dizendo que Deus não existe. É uma outra maneira de dizer que Deus não existe. Se você não entendeu isso ainda, entenda agora. Que Deus abençoe a todos. Amém.